Olá, chegamos ao 7º mito sobre minimalismo. Mitos e verdades sobre o minimalismo. Minimalismo não é nenhum outro ismo. Fica comigo que eu já te explico. Se você chegou aqui agora, meu nome é Giannini, esse é o canal Mente Minimalista. Esse aqui é o último de uma série de 7 vídeos sobre mitos do minimalismo. Talvez você já tenha se deparado com a seguinte pergunta: o minimalismo tem alguma relação com alguma outra corrente de pensamento, alguma religião, alguma filosofia de vida? E aí as pessoas começaram a tentar estabelecer alguma relação, algumas começaram a falar que talvez o minimalismo é o berço do budismo. Daí vem um cristão e fala: não, mas Cristo era minimalista, o Gandhi era minimalista. A gente começa a visitar a história e pegar pessoas que tinham lá características. São Francisco de Assis era minimalista. Ou alguém pode chegar para você e falar assim: mas e o vegetarianismo, né? Que é um tema bem polêmico quando aparece isso em algum grupo de debate. O vegetarianismo determina ou define alguém como minimalista? Tem alguma relação? E às vezes a gente fica procurando essas relações entre o minimalismo e alguma outra coisa. E aí eu quero dar uma dica para todo mundo. A hora que a gente começa a fazer isso, em vez de simplificar, lembrando que minimalismo é simplificar, é descomplicar. O que a gente faz? A gente começa a complicar. E onde vem a complicação? Primeiro, a gente começa a conversar com um monte de gente para estabelecer uma relação sobre algo que a maioria não entendeu ainda. É a minha visão. Tem muito simpatizante, muita gente que começou a praticar, mas poucos, que é onde eu me proponho a fazer, a ser um estudioso e também um praticante. Não só na teoria, mas também não só na prática. Que essa parte de só praticar me faz muitas vezes tropeçar ou falar besteira, sem entender a fundamentação e de onde que veio e o que significa. Porque tudo na vida tem um conceito, tudo tem uma definição. Não sou eu que estou falando. Quando você vai procurar uma coisa no Google, você não pergunta o que é tal coisa e aquilo vai trazer para você um conceito. A gente precisa dos conceitos para a gente ter clareza e se posicionar. Como que eu faço tal coisa? Você não entra lá no Google, no YouTube, como fazer tal coisa? Essa coisa tem um nome, tem uma definição. Alguns entram no Google e procuram vídeos com esses títulos que eu vou falar para vocês. Todos os títulos que eu pesquiso, entre outros canais. Nos meus canais também tem esses títulos. Como ser minimalista? O que é minimalismo? Como virar minimalista? Afinal, como começar no minimalismo? Minimalismo para principiantes. Minimalismo para iniciantes. São tags. Tags que nós, que estamos do lado de cá, pesquisamos no Google para saber o que vocês que estão aí do outro lado estão procurando. Essa busca já é uma necessidade da gente entender, primeiro, o que é minimalismo. A origem do minimalismo. Onde surgiu essa palavra? Da onde que vem isso? Quando que começou? Eu posso falar que há 2000 anos atrás, ou antes de Cristo ainda, né? Que temos aí, na idade do planeta registrado, muitas civilizações e personagens antes de Cristo. Alguns depois, outros antes, né? Dividiu a história. E aí eu digo para vocês o seguinte: o budismo, os preceitos budistas ajudam quem vai entrar no minimalismo? Ajuda. Ajuda. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Eu posso ser minimalista e não seguir nenhum outro ismo. Nenhum. Não me definir em nada. Nem na religião, nem na alimentação, nem nada. Nem na política, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou centro, não sou nada. Eu tenho uma visão de mundo, mas eu sou minimalista. Então, a minha essência é minimalista.
A minha busca pela simplicidade, por uma vida simples, por uma vida consciente, com a minha relação com o planeta, e talvez alguma coisa que eu faça, alguém vai dar um nome. Ah, naturalista, ambientalista. A gente começa a definir. A definição não é ruim. O ruim é quando a gente rotula a pessoa somente naquela caixinha e fala, ah, então ser minimalista é isso. Não. Antes de ser minimalista, eu sou o Giannini, que tem um monte de gosto, um monte de ideia, um monte de vontade, que pensa diferente sobre determinados assuntos de muitos minimalistas. Se eu sentar aqui para discutir política com algum minimalista, com alguns a gente vai se dar bem, com outros não vai dar certo. Porque ser minimalista não é ser comunista, ser minimalista não é ser conservador, não é ser extremista, não é ser anarquista, não é nada disso. Ah, você é minimalista e você votou nesse cara. É um exemplo, tá, gente? Não vou abrir aqui quais são as minhas opções de voto. Você é minimalista, mas você concorda com essa corrupção toda que acontece nesse país? Você segue, você admira essa pessoa ainda? Você é minimalista e bebe que nem louco aí? 5 garrafas de vinho numa noite? Isso é minimalismo? Você é minimalista e é evangélico? Estranho. Minimalista evangélico. Evangélico, na visão de algumas pessoas, é igual esses pastores que estão aí na TV. Não preciso nem falar o nome, né? Não vou falar. Se você segue algum pastor que você gosta, não vou falar nem o nome. Você não sabe de quem eu estou falando. Espero que você tenha feito boas escolhas. O que eu posso dizer para você é que tem muito lobo em pele de cordeiro se passando por pastor. E não está levando a mensagem de Cristo, do cristianismo, de maneira correta. A essência da missão não está sendo pregada ali. Ah, Giannini, mas assim, daí eu ouvi alguém escrever sobre isso. Gente, vamos conversar um pouco aqui, vegetarianismo versus minimalismo. E aí, o que vocês acham? Cara, se eu fosse administrador daquele grupo, eu tinha excluído o post, que as pessoas não sabem conversar. Já começa a ofender. O cara é polêmico. Então, não complica. Não entre nesse mito de querer ficar cavucando coisas onde não tem coisas para achar. Não vai achar nada. Vai achar confusão. Confusão mental e confusão na relação. Porque é capaz de você tomar um comentário, alguém te falar alguma coisa que vai te deixar ofendido. Porque se ser vegetariano é um valor para você, siga você sendo vegetariano. Se ser budista é um valor para você, siga você sendo budista. E aí, sendo vegetariano, ou budista, ou cristão, ou comunista, ou anarquista, ou qualquer outro ismo que você escolha, qualquer outro ismo, vai para teosofia, vai para antroposofia, vai para qualquer corrente espiritual que você admire, para o islamismo, vai ser ateu, ou qualquer linha da alimentação, ou corrente política e filosófica, ou você vai para a corrente social, qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Já deu para entender, né? Estou aqui só ampliando as possibilidades. Associá-las ao minimalismo é criar confusão. Porque é simples, você tem só que entender o que é minimalismo. Só isso. A fundo. Nesse canal a gente está cavucando para ir fundo. Essa série de mitos e verdades é justamente para quebrar qualquer objeção, qualquer crença, qualquer ideia, qualquer mito que você esteja ouvindo em algum outro lugar sobre o que é minimalismo. Eu sugiro que você leia. Eu sempre indico aqui os livros. Eu vou publicar aqui uma série de 10 livros extremamente necessários para você ler. Você pode comprar físico ou digital, dá um jeito de encontrar esses livros para buscar um pouco mais. E te digo mais, existem poucos livros. E mesmo esses livros que existem sobre minimalismo, do Joshua Becker, que eu gosto muito, da Francine Jay, que eu gosto muito, os livros do Babalta, que são muito legais, mas muito desses livros, eles não têm rigor, e aí eu vou colocar um pouco da minha visão, acadêmico.
não tem rigor de pesquisa. São caras bacanas que têm fundamentação, têm experiência prática, mas poucos ali visitam a origem do minimalismo para dizer o que é. Pouquíssimos. E dá uma pincelada, porque não vende às vezes, né? Se dá um caráter acadêmico e fundamental o que é realmente um conceito, não é isso que as pessoas querem ler. As pessoas querem ler histórias inspiradoras, querem ver dicas práticas. É quase como se o livro tivesse que ser um tutorial do YouTube. Passo a passo. Vai lendo cada capítulo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E não coloca às vezes 10% em prática daquilo que está no livro e nem daquilo que está no vídeo. Então, a gente tem que às vezes lapidar o que realmente eu quero do minimalismo. Qual é a minha curva de aprendizagem? Eu estou aqui de maneira intencional ou estou seguindo um movimento para fazer parte de uma tribo de minimalistas e ser aceito? Eu quero, na verdade, a minha identidade que eu estou tentando construir no minimalismo é um movimento de protesto a um monte de coisa que eu rejeito, que eu não gosto, e aí eu me defino como minimalista, e isso é um voto de protesto, é uma onda que eu estou curtindo, ou uma reflexão profunda, existencial, de como eu quero viver o restante da minha vida nesse mundo? É uma pergunta existencial de como eu quero gastar o meu dinheiro nesse mundo e como que eu quero ganhar dinheiro nesse mundo. Me matando de trabalhar, comendo rápido. Essas são as perguntas mais importantes. Como que eu quero criar o meu filho neste mundo? Qual a pessoa que eu estou procurando para casar, que eu vou dividir um teto para viver nesse mundo? Que escolhas que eu vou fazer que vão preservar a minha saúde, a minha lucidez, a minha paz de espírito? Essas são as escolhas que nós fazemos no minimalismo. Lógico, em outros caminhos também vão existir. Se você tem uma boa alimentação, isso vai te ajudar. E aí a questão polêmica. Então aqui, eu estou parando de comer carne. Ainda não parei, não posso falar, ó, parei. Mas eu vejo benefícios nisso. Eu estou aqui há 31 dias em Ilhabela fazendo uma experiência crudívora, comida crua, comida viva, para quem não conhece, que são os alimentos vegetais, os naturais, no estado natural deles, bem temperados. E estou muito bem, mesmo com tudo isso que está acontecendo no mundo, a minha imunidade e a minha disposição, eu não quero falar de mim, mas assim, só um testemunho aqui, que tem outro vídeo sobre isso depois, criatividade, produtividade, está em outro nível, em função de uma mudança alimentar. Ah, mas eu virei budista e eu sou minimalista. Isso vai ajudar? Pô, se você ler os preceitos do budismo, o desapego, a simplicidade, estão ali. Só que tem um caráter espiritual, tem uma questão de crença. Então não misture a crença com o minimalismo. O que você pode emprestar do budismo são os comportamentos, os preceitos que ali estão defendidos. Assim como no cristianismo. Ah, então, ser minimalista é ser cristão? Se você pegar Mateus e ler lá o Novo Evangelho, aquelas frases clássicas. Por que você está preocupado com o dia de amanhã, com aquilo que você vai de comer, com aquilo que você há de vestir? Olha os lírios do campo, olha os pássaros. Eles não têm essa preocupação. É lógico que nós não somos pássaros e não somos lírios. Nós somos animais sociais que têm necessidades e desejos, têm a parte instintiva, têm todas essas vontades humanas, né? Primitivas. Só que, contudo, se a gente for essa ideia, o que está pregado ali, a simplicidade, a humildade de andar com uma sandália de couro, de ter nascido numa manjedoura, de não ter uma casa, uma vida inteira, só naquele período, né? Lógico, vida inteira não, que ficou ali com José, com a Maria, mas depois ele saiu para peregrinar, saiu para cumprir a missão dele, com o que tinha no corpo, comendo na casa dos outros. E assim também foram com os apóstolos, com os discípulos. Não estou aqui falando de religião, tá? Vai lá no islamismo, não estou defendendo nenhuma. Vê a história de Maomé, uma história mais guerreira, uma história de conquistas, mas lê os preceitos que estão no Alcorão. Então, assim, estou falando de religiões monoteístas. Existem outros caminhos espirituais, mas nenhum caminho
Ah, vamos falar de Gandhi. Gandhi é um exemplo que eu admiro, Gandhi, deixar bem claro, sou fã do cara. A história dele, a biografia dele é fantástica. Mas o Gandhi, para mim, ele era minimalista. Cara, nem se falava de minimalismo quando o Gandhi era nascido direito. Não tinha nenhuma coisa, nenhuma clareza. O primeiro surgimento dessa palavra, dessa construção, veio da arte, veio da cultura. Isso na pesquisa que eu estou fazendo até agora. Que na internet só fala sobre isso, mas eu estou com um amigo pesquisador me ajudando nisso no meu livro. A gente vai trazer muitas novidades, vocês vão descobrir, coisa que não tem na internet, que eu já varri. Realmente, qual que é a história do minimalismo, eu garanto para vocês, pode não ser a melhor história, porque eu estou falando de um livro publicado aqui no Brasil. De repente tem livros na Alemanha, na Rússia, na China, falando sobre minimalismo. Eu não tenho acesso, que eu não consigo ler naquele idioma, tá? Então vamos deixar claro. Mas no Brasil, você pode pegar qualquer livro publicado aqui em português, que eu tenho praticamente todos, você vai ver o meu capítulo e vai ver o capítulo dos outros livros e vai ver a diferença disso que eu estou te falando agora. Então o que a gente tem que fazer? Entender de fato o que é minimalismo, para ser minimalista, tentar implementar uma filosofia, um estilo de vida no minimalismo, pelo que ele é. As outras escolhas que você vai fazer, espirituais, alimentares, políticas, sociais, são suas. Não precisa misturar as estações e tentar convencer ou criar conexões. É lógico, a vida é sistêmica, as coisas estão interligadas. Você vai emprestar uma coisa daqui, outra dali, mas não juntar num pacote e definir que isso é um mix de minimalismo com outras coisas. Não tem mix, não. Por isso que existem algumas palavras básicas no minimalismo para a gente começar a concluir. Não terminei ainda, começar a concluir. Né? Não sair desse vídeo sem entender essa conclusão. Me ajude, você que já leu um pouco mais, que segue o meu canal, outros canais, quais são as palavras-chave do minimalismo? Simplicidade, essência, suficiente, apenas o necessário, reduzir os excessos, menos é mais, minimizar, descomplicar. São as palavras que vão ajudar a gente a entender. A hora que eu esqueço dessas palavras e começo a colocar coisas, ideias, movimentos, pontos de vistas e tentar fazer um negócio desse tamanho complexo, eu estou indo no caminho oposto. Então, minimalismo não é nenhum outro ismo. O minimalismo é o que é em si. Quer ser minimalista? Pesquise, siga esse canal, leia mais, siga outros canais que não são só os meus. Tem gente muito boa falando sobre isso, aqui no Brasil e fora do Brasil, mas não fique na parte rasa do minimalismo, na superficialidade, nas frases clichês, nas respostas prontas. O meu canal não é de entretenimento. Talvez alguns já tenham saído desse vídeo. O pessoal quer ver tutorial, quer ver decoração, quer ver maquiagem, nada contra. Não estou aqui criticando, não. São coisas que você não vai ver aqui porque não é a minha vertente. O nome desse canal é Mente Minimalista e o posicionamento é esse. Mudança de mindset e mudança de comportamento. Que seja benéfico para você e para o mundo. Valeu? Esta foi a série Mitos e Verdades. Além de comentar este vídeo, que eu peço para você comentar, se eu estou viajando demais aqui. E de novo, hein? Nenhum outro ismo e não é radicalismo. A minha fala, se alguém entende assim, mas o Genino é muito radical, não. Assista todos os meus vídeos. Não interprete esse vídeo ou essa série com base nesse vídeo. Eu estou aqui numa construção já há alguns meses. Canal novo, muito conteúdo para chegar. Opinião formada não vem do nada. Vem de livros, mas de minimalistas que fazem parte da minha rede aqui em Portugal, em outros lugares que eu converso. Com outros youtubers, nós estamos criando uma rede
uma comunidade de youtubers que falam sobre minimalismo. Depois a gente conta, isso aqui é uma coisa nossa, estou falando aqui para vocês agora, nem conversei com eles ainda, mas tem a ver com um movimento nosso. A gente quer criar no Brasil uma comunidade, é o meu sonho, de minimalistas, de pessoas que colaboram, que se ajudam de verdade. Não esse minimalismo que ainda eu sinto aqui no Brasil que está meio tateando, sabe? Por isso que eu resolvi fazer o canal, para tentar contribuir humildemente com a ampliação desse conhecimento, para que as pessoas tenham acesso a ele e comecem a simplificar a sua vida e encontrar felicidade no cotidiano, não aquela felicidade vendida no cinema, arrebatadora, que passa artificialmente na compra das coisas ou em qualquer outro item que não é sustentável. Agora sim, se inscreva aí, muito obrigado por ter acompanhado essa série. Daqui a pouco eu lanço uma nova série aqui pra gente, vou tentar produzir agora vídeos temáticos, vídeos atualizados, mas o meu foco será em séries. Me segue que você não vai se arrepender. Você pode não gostar de uma coisa ou outra, mas você não vai se arrepender. E se discordar e não gostar, escreve. Não fica aí, não vou curtir, nunca mais vou ver. Me dá feedback, fala comigo. Seja meu controle de qualidade. Assim a gente melhora, certo? Valeu, um abraço.